Nos finais do século X e nos primeiros 30 anos do século XI, o Califado de Córdoba, esse território de reinos árabes unificados na Península Ibérica, entra em uma crise generalizada. Por um lado, as ações do Jadibes al-Mansur, uma espécie de primeiro-ministro do califado, e seu filho sucessor do cargo Sanchuelo, em priorizar interesses de determinados grupos berberes, mas principalmente a pressão política em torno da renúncia de Hassan II, califa de Córdoba na época, obrigando-o a entregar o poder a Sanchuelo, culminaram em uma insatisfação generalizada, rebeliões e uma fragmentação sem volta. A deposição de Hassan e a morte de Sanchuelo em meio às rebeliões esfacelaram o califado, dividindo-o em reinos autônomos, as chamadas taifas. Por outro lado, mas não menos importante, o avanço dos reinos católicos do norte para o sul também foi um fator crucial para a crise, com os gastos militares e as dificuldades em lidar com as investidas. Na intenção de frear o avanço de Afonso VI, rei de Castelo Leão, sobretudo os reis das taifas de Sevilha e Badajoz solicitaram então apoio aos almorávidas. Esses que foram formados a partir de uma unidade estratégica entre os povos Gudalas, Lantas, Massufas e Lantunas, radicados onde hoje estão Mali e Mauritânia, para assegurar o controle do Maghreb Ocidental. Abu Bakr, líder dos Lantunas, passaram por um processo de islamização em uma passagem por território abasta, aqueles que tomaram o poder dos Omíadas, que será determinante para a formação do caráter islâmico dos Almorávidas. Junto, mas em constante disputa de poder, com seu primo e grande liderança Yusuf Tashfin, os Almorávidas conquistarão grande parte do Maghreb, o antigo reino de Gana, futuramente parte do Império do Mali, a costa argelina, e em 1086, mediante vitória contra Castela e Leão na Batalha de Zalaca, também dominarão parte do território ibérico, reivindicando como pagamento de sua vitória o controle das principais taifas, passando a reunificação dessas e a conformação do Império Almorávida. O domínio almorávida ficará marcado pelo reconhecimento do poder abasta, pela tentativa de islamização dos demais povos berberes em Al-Andalus, pelo intenso fluxo cultural entre Maghreb, Saara e Península Ibérica, além da flexibilidade no trato com outras culturas e religiões, mas principalmente por ter sido o principal exército a conter o avanço católico em Al-Andalus. Passando um pouco mais adiante, já que o nosso tempo é curto, entre as atuais cidades de Marrakech e Taroudante, Abu Abdallah ibn Tumar, filho do povo Arga, um dos povos berberes do Marrocos, ali estabelecido, após realizar a peregrinação a Meca, retornar à sua terra natal disposto a retomar os princípios mais tradicionais do islamismo, da Sunna, que em sua concepção haviam sido diluídos pelos almorávidas e pelos abássidas, a partir de suas concessões político-religiosas, e que, portanto, fazia-se necessário se levantar em defesa do unitarismo de Alá, ou seja, contrário às concepções que restavam brechas para um formato parcialmente humano ou animal de Alá, ou que permitisse a coexistência com outras religiões e manifestações de cunho não islâmico. Em uma das ocasiões em que Ibn Tumar atirou suas discordâncias ao emir almorávida, foi duramente reprovado e tido como um extremista, o que o fez tomar a decisão por se autoproclamar Mahdi, uma espécie de escolhido ou redentor da tradição islâmica, e se levantar contra os Lantunas, aquela etnia dominante entre os almorávidas já citada anteriormente. Se levantando contra o já fragilizado e dividido Império Almorávida, cujas duras investidas foram sofridas pelos católicos do norte, os almohadas tomam primeiramente Marrakech, a capital, o Maghreb e logo após Al-Andalus. Uma das conquistas militares mais importantes foi a Batalha de Al-Arcos, em 1195 contra Afonso VIII de Castela, que permitiu uma progressão até quase chegar em Toledo, à época sob o domínio de Castela, o que gerou durante todo o período almohada uma reação e instabilidade gigantesca frente aos reinos católicos. O período de domínio almohada, que durará aproximadamente 148 anos, de 1121 a 1269, no entanto, foi marcado por uma forte tentativa de centralização de poder no califa, que, visto como representação divina na terra e, portanto, uma autoridade máxima política e religiosa, refletia a concepção unitarista do Islã, que defendiam os almohadas. A rigidez teológica, a constante investida e fortalecimento dos reinos católicos, atrelados a um vasto território com capital em Marrakech, resultaram em diversas discordâncias e rebeliões, principalmente por conta das altas taxas de impostos aos não-almohadas, sobretudo berberes ibéricos, mas também do Maghreb, de formação islâmica menos tradicionalista.
Ainda que houvesse tido durante tal regime um desenvolvimento econômico expressivo, não foi suficiente para os expressivos gastos militares para conter todas as frentes em guerra. Ademais, conflitos internos ligados à sucessão entre Humínidas e os cheques almohadas, tradicionalistas ligados ao pensamento original de Ibn Umar, também foram cruciais para a descoesão do califado. Só nas 3 primeiras décadas do século XIII no Maghreb, 3 novas dinastias, Hafsida na Turquia, Zayanide na Argélia e Merínida em Marrakech, emanciparam-se do califado almohada. Por parte dos católicos, a derrota na Batalha de Las Navas de Tolosa, em 1212, foi apenas o pontapé para as demais incursões e conquistas em Sevilha, Córdoba, Algarve e demais cidades importantes ao Império. A esse ponto, a crise instaurada já não mais era sustentável, resultando novamente na desintegração de Al-Andalus em taifas, dando fim ao califado umayyad. Para concluir, o que as ascensões e quedas desses 3 impérios que dominaram a Península Ibérica nos levam a refletir é que não há possibilidade em olharmos a história como uma massa amorfa e homogênea, mas é necessário reconhecer todas as suas conexões e pluralidades, povos e etnias, de modo que a visão histórica passe a fazer sentido como uma só, plenamente interligada. Haveria muito mais a se falar sobre as taifas, sobre a arquitetura, como a Torre Hassan e a Giralda, mas o que o tempo nos permite é isso. Até a próxima.